Ok, foi pedido e foi colocado para gravar, então, hein? É uma boa ideia, acredito. Então, retomando aqui a ideia, só para que fique gravado também, falaremos hoje do quarto passo, né, daqueles nossos 10 passos para o sucesso. E esse quarto passo é fazer a lista de nomes. Como eu vinha falando, né, imagino que a gente possa considerar que esse quarto passo seja um dos mais simples e fácil, porém muito importante. E por que que eu falo que ele pode ser considerado simples e fácil? Porque é um passo que nós, sozinhos, se quisermos, podemos fazer. É claro que a gente pode ainda solicitar um auxílio do nosso patrocinador, do nosso pai de negócio, para pegar dicas, pegar ideias, contar com a contribuição de outras pessoas. Mas, se tivermos que fazer sozinho, a gente tem condições total de fazermos totalmente sozinhos, mesmo para quem ainda está no início do negócio. Porque a gente não precisa contratar ninguém, não precisa da participação de mais ninguém, apenas nós e nossos contatos, né, os nossos conhecidos, o nosso network, o nosso círculo de amizade, a gente consegue criar a lista a partir de então. Aproveitando aqui que a gente está começando, talvez tenha pessoas que ainda estejam chegando na live, eu queria fazer um comentário rápido enquanto a gente ganha mais um minutinho de tempo aí. Hoje, para quem é de fora do estado aí, né, no dia 20 de setembro, aqui no Rio Grande do Sul, comemoramos o Dia do Gaúcho. Então, estamos num feriado, na verdade, hoje, né? Talvez a gente tenha colegas aqui do estado, inclusive, que estejam aí esticando um pouquinho mais o seu horário de sono, aproveitando. E estamos, além do feriado, com um dia chuvoso aí. Bom dia, Daniel. Não, metendo um penteado ali, deve ter arrumando a chapinha aí. Ô, Daniel. Bom pra dormir com essa chuva, né, Daniel? Aproveitar aí o feriadinho de Dia do Gaúcho. Mas como a gente gosta de falar, né, aqui o nosso trabalho, né, o nosso modelo de negócio, justamente nesses dias, feriado, sábado, domingo, após as 18 horas, que é o horário onde, teoricamente, as pessoas estão folgando, é onde, de fato, nós mais temos possibilidade de fazer negócios. Porque o nosso trabalho, a venda direta, ela é basicamente conversar com pessoas, falar com pessoas, mostrar o nosso produto para as pessoas. Então, em que momento a gente faz isso, né? De fato, a gente consegue fazer isso mais nos momentos, nos horários, nos dias que as pessoas estão de folga, né? Então, a folga das pessoas é o nosso melhor momento para trabalharmos. Então, parece ser algo até ruim, né? Mas então as pessoas todas estão folgando e nós estamos trabalhando, né? É verdade isso, né? Dizem que, em via de regra, é realmente isso, né? Que aquilo que a maioria faz, ele não é, ele infelizmente não é um modelo de sucesso, né? Porque a grande maioria das pessoas, elas vivem numa média, a média no sentido de uma mediocridade, ou seja, né? Na média realmente, uma média muitas vezes uma média baixa. Então, se nós, de alguma forma, desejamos ter algo melhor, algo acima da média, algo bacana, um resultado grande, nós precisaremos, inevitavelmente, fazer aquilo que não a maioria faz, mas sim que uma pequena minoria faz. E assim teremos chance de obter resultados diferentes, resultados acima da média. Então, nesse contexto, é que a gente começar a olhar, né, para esse horário, nesse sentido de que no horário da folga das pessoas, no feriado, no sábado, no domingo, no horário noturno, é onde nós temos maior chance de desenvolver um grande trabalho e assim termos um sucesso acima da média. E aí, né, então, nesses horários, que começa a fazer sentido a gente montar e cuidar, né, os detalhes, as características, enfim, da nossa lista de nomes. Porque nessa lista de nomes nós vamos selecionar clientes em potencial, né, pessoas que a gente vai poder, então, no dia a dia, trabalhar essa nossa ideia, levar adiante aquilo que nós queremos alcançar na Osóx. E aí, naturalmente, tem pessoas que vão poder nos atender durante o dia, no horário de expediente, e tem aquelas pessoas que só poderão nos atender após o expediente ou em finais de semana.
Então, na minha percepção aqui, né, na minha visão, eu vejo que o quarto passo, ele é bastante dependente dos passos anteriores, porque eu vou colocar na minha lista de nome quais são as pessoas que se enquadram no perfil de pessoas que eu posso abordar, eu posso convidar, que são clientes em potencial para o meu negócio, né? Então fica a pergunta, né, a questionamento, a reflexão aqui. Quem são essas pessoas? E a gente percebe que muitas pessoas que estão chegando acabam empacando de certa forma nesse quarto e no quinto passo, que é totalmente dependente do quarto passo, né? O quinto passo é o contatar e convidar. Então, eu vou contatar e convidar quem, né? Então, o quarto passo é o que me dita esse ritmo de trabalho. E se a gente não tiver bem claro o passo um, que é o acreditar, se você ainda não está com uma crença suficiente no produto, no trabalho, né, na empresa, no negócio, no modelo de negócio, ou se você não tem ainda uma crença forte em você, que você tem de fato a capacidade e a condição de desempenhar um grande trabalho aqui na Ozox, talvez você fique um pouco inseguro na hora de, mas o meu vizinho, ou o meu irmão, ou a minha mãe, ou o meu patrão do trabalho tradicional, ou aquele meu ex-chefe, enfim, aquela pessoa, aquele meu amigo que é muito descolado, que é bacana, aquele meu amigo empresário, aquele cara que é bem-sucedido, aquela pessoa que é empreendedora, será que eu posso falar para ele da Ozox? Então, se você tiver com alguma insegurança, possivelmente em algumas pessoas você tenha dificuldade de imaginar falar sobre a Ozox. Uma vez que nós entendemos o tamanho e o potencial que tem o nosso negócio, a gente começa a entender que 100% das pessoas podem ser, né, nossos contatos da lista, né? 100% das pessoas podem estar na nossa lista de nomes, porque se nós entendermos o nosso negócio e entendermos o poder, o potencial, o benefício que o ozônio leva a todas as pessoas, né? A gente tem visto muitas vezes as pessoas tendo dificuldade para entender o que que realmente o ozônio faz na sua amplitude, né? O ozônio é muito mais do que feito para beneficiar pessoas que estão passando por algum processo de doença, que estão acometidas por alguma patologia. O ozônio ele é muito mais amplo, o ozônio tem um poder muito grande na parte preventiva, né? Então ele melhora desempenho na parte física para atletas e etc. Então ele pega toda a parte PET, enfim, então o ozônio de fato ele é muito amplo e todo mundo poderia e deveria, né, ter um aparelho gerador da Ozox na sua casa. Porque eu não sei se todo mundo já teve essa percepção, já conseguiu entender e olhar dessa forma. A Ozox fez, né, o nosso aparelho gerador de ar aqui para ser um sanitizador de ambiente. Uma vez que esse mercado, porque eu pensei várias vezes sobre isso, eu começo até a entender esse processo. Como que a Ozox, entre aspas, do nada, cria um produto exclusivo, algo que não tem concorrência. Então, da onde saiu essa ideia? Será que alguém, o nosso engenheiro lá do Edson, sonhou com isso, alguma coisa assim, ou o Muse, e resolveram fazer, né, um aparelho do nada, assim, diferente? E, na verdade, não foi. É que existe já um mercado que é muito amplo e já bastante utilizado, desde a época de pandemia e tudo mais, e tem várias outras empresas que fazem aparelhos para esse mercado, para esse nicho de mercado, que é o nicho de sanitização de ambiente, né? São aparelhos, então, que você coloca para limpar o ar do ambiente, para limpar, né, o interior de veículos, enfim, para realmente trabalhar sendo um sanitizador de ambiente. Porém, todos esses aparelhos que estão no mercado, você vem, programa, né, para que ele faça esse trabalho de limpeza do ambiente, mas você tem que ligar o aparelho e sair fora do ambiente e deixar ele trabalhando sozinho. Após acabar o processo de limpeza, você vem, desliga o gerador, espera um tempo, né, abre janelas e portas para ventilar um pouco o ambiente. Após ali uns 30 minutos ou mais, você pode retornar para o ambiente com segurança. Ou seja, então imagina você no teu escritório ou na tua casa. Hoje de manhã eu vou limpar a minha casa, que é feriado, né? Pegando hipoteticamente hoje, né? Sexta-feira aqui no Rio Grande do Sul, feriado. Vou aproveitar, vou limpar na minha casa, fazer uma sanitização de ambiente. Vou ligar o gerador aqui, vou dar uma volta, dar uma passeada, aí depois eu retorno, o ambiente todo sanitizado. Ok.
feito o processo, mas por quanto tempo vai ficar sanitizado se pessoas vão vir, né, do externo para o interno, vão começar a circular aqui dentro. E nós carregamos bactérias, né, muitas bactérias já no dia a dia. Então, nós mesmos somos poluentes do ambiente, nós mesmos vamos acabar poluindo o ar de novo. Então, eu teria que fazer isso de manhã, e de tarde faço de novo, será? Saio de novo do ambiente, ligo de novo, e amanhã repito. Então, para manter um ar sempre limpo, livre de vírus e bactérias, eu teria que fazer isso com muita frequência. E naturalmente ficaria muito difícil, né, de fazer isso. Bom dia, Rogério. Chegou aí na live, né? Tá ligado? Bom dia, Rogério. Tudo certo, meu amigo? Um abração aí. E aí, então, né, nessa ideia, a gente imagina, né, que de fato até então não tinha outra maneira. Então, esse gerador que limpe o ambiente, mesmo que você tenha que sair fora do ambiente, era uma ótima solução, porque até então, se não fosse dessa forma, não existia outra maneira. O teu ambiente, o teu ar ficaria sempre contaminado, sempre poluído. Bom dia, Cláudio. Cláudio Amorim, na câmera aí agora, tudo bem, amigão? E aí, então, o que a Osóx, né, então, fez nesse fato? Bom, trabalhando lá a ideia dos geradores, eles chegaram nesse nosso gerador, que ele é um gerador, então, que faz esse mesmo papel que os demais fazem também. Ele sanitiza todo o ambiente, ele limpa todo o ar, ele mata vírus, fungos e bactérias, ou seja, ele limpa realmente o ar. Mas se a gente pegar por esse fator, os outros aparelhos também fazem isso. Então, nós, né, seríamos mais um gerador dentro desse mercado que já existem outros aparelhos fazendo o mesmo trabalho. Porém, qual que foi a grande sacada? E esse é o nosso grande diferencial. A Osóx fez um gerador que permite que durante esse processo de sanitização a gente fique presente no ambiente. Então, ele torna muito mais prático o processo de sanitização. As pessoas conseguem ficar, né, limpando o ambiente e a gente consegue continuar na rotina normal. Não precisa sair de casa, não precisa sair do escritório, não precisa, né, mudar nada da rotina. E o bom é que então a gente consegue fazer essa sanitização manhã, tarde, noite, enfim, a qualquer momento, ou o dia todo, realmente a noite toda, de forma tranquila e muito eficaz, muito eficiente. Então esse se tornou já um grande diferencial da Alzox nesse mercado, olhando apenas pela parte de sanitização de ambiente. Porém, né, devido a esse fator da microdosagem, né, da baixa emissividade que nos permite ficar no ambiente, ele fez o quê? Fez com que as pessoas começassem a respirar um pouquinho de ozônio, porque as pessoas, mesmo quem pegou apenas para sanitizar o ambiente, como ficou na rotina normal, como ficou presente naquele espaço, começou a respirar um pouco de ozônio. E com isso, foi, né, notado que começou a melhorar questões de saúde. Então, né, respiratória é quase imediato. Aí vem lá, né, a parte nossa de diabetes, de pressão, artrite, artrose, toda essa parte, né, que envolve inflamação e dores, e começou a ter um resultado muito bacana. Então, como a gente percebeu que, nossa, isso é maravilhoso para a parte de saúde. E existe uma demanda muito maior por saúde, de modo geral, do que por sanitizar ambientes, né? Então, quem tem uma dor, quem tem uma doença, está muito mais preocupado, tem muito mais urgência em resolver do que apenas quem pensa, né, apenas numa limpeza do seu ar, né, da sua qualidade de ar. Então, acabou que, via de regra, né, nós, distribuidores, eu até considero, de certa forma, uma falha nossa, a gente começou a focar muito em procurar doenças, procurar pessoas doentes, né? O nosso produto ficou muito focado só entre aspas, porque é realmente um mercado gigantesco e é o principal, ao meu ver, mas não deveria ser nosso foco só de busca, tratar a saúde das pessoas, tratar quem está doente, mas sim entender que nós temos, né, então, essa amplitude maior. Nós podemos levar aos óculos para qualquer pessoa. Quem está saudável, maravilhoso, né? Ele faz muito sentido para que a pessoa use e cuide da sua saúde, então, né, se mantenha saudável, porque assim é a melhor forma, né, a gente tratar, cuidar da nossa saúde e não esperar para tratar a doença, né, depois que a gente já tem alguma patologia. Então, quando a gente olha por essa ótica, a Ozox, ela serve e ela faz sentido que ela esteja em qualquer ambiente, em qualquer lar, em qualquer escritório, em qualquer ambiente comercial, porque em todos esses ambientes ele tem uma demanda por um ar de qualidade. Todo local que tiver pessoas presentes circulando no dia a dia, há necessidade de um ar de qualidade. Então, se o nosso gerador entrega esse ar de qualidade e consegue fazer isso com uma grande facilidade, né, sem mudar a rotina, sem alterar
padrão de comportamento no dia a dia das pessoas, elas podem manter aquilo que já fazem e só melhorar a qualidade do ar e, com isso, começar a ter diversos benefícios para a sua saúde. Então, se a gente consegue ter essa compreensão, essa dimensão maior do que o nosso gerador realmente pode fazer no dia a dia, com isso a gente entende que, opa, então qualquer pessoa pode e deve ser o meu cliente em potencial? E a resposta é sim. Então, eu fiz esse contexto para chegar nesse ponto, para a gente entender, então, beleza, eu tenho agora que ir para a minha lista de nomes. E aí, quem que eu posso colocar na minha lista de nomes? Então, posso colocar todas as pessoas que eu conheço. Então, o que que a gente faz, né? Então, a gente fala na lista de nomes, a gente começa a fazer, a gente chama de lista quente e lista fria. Então, na minha lista quente, que é o mais aconselhado que a gente comece, né, pela lista quente, porque a lista quente são aquelas pessoas que eu já tenho acesso, que eu já tenho contato, que eu já tenho amizade, se for o caso ali, né, ou pelo menos já são conhecidas minhas. Por quê? Porque essa minha lista, depois, na sequência, eu vou começar a abordar as pessoas para marcar uma conversa. Então, se eu tiver já algum vínculo com a pessoa, naturalmente fica muito mais fácil que eu consiga, né, puxar essa conversa e iniciar, né, um diálogo para marcar um bate-papo sobre a Ausox. Porém, como a gente faz o trabalho no dia a dia, essa nossa lista quente, ela vai naturalmente, depois de alguns dias ou algumas semanas, ela vai acabar. E aí a gente precisa fazer o quê? Precisa adicionar mais pessoas à nossa lista. Então, nós vamos para a nossa lista fria, que a gente chama, né? São pessoas que a gente ainda não tem, né, esse conhecimento, né? Não tem, talvez, essa intimidade, mas que nós podemos, no dia a dia, irmos, né, criando esse vínculo com as pessoas. E você pode fazer isso de várias formas, né? Em qualquer lugar que você for, se for no mercado, você vai em posto de combustível, você vai jogar um futebol, você vai comer uma carne com um grupo de amigos. Então vai ter pessoas lá que você ainda não conhece, mas que você pode puxar uma conversa então com a pessoa ali e pegar o contato, né? E vai tudo colocando na tua lista, né? Então a gente não precisa ter nenhum medo, nenhum receio de abordar a pessoa A ou B, porque como eu falei antes, qualquer pessoa vai ser muito beneficiada se tiver um produto nosso, né, um aparelho Ozox na sua casa, no seu escritório de trabalho. Então, quando a gente tem essa compreensão, de fato, a gente entende que todas as pessoas são nossos clientes em potencial. E aí a gente faz essa lista de nome, então, a lista crente e a lista fria. E há, né, ainda uma segunda divisão que a gente pode fazer, e, ao meu ver, deve fazer também nessa nossa lista, que é o quê? E aí também, como eu falei antes, né, os passos anteriores nos ajudam a definir isso. Então, se o nosso terceiro passo, que o Balduino muito bem nos explicou outro dia ali, né, de criar metas, planos, objetivos, se, né, nesse nosso terceiro passo, que é o definir sonhos, objetivos e metas, a gente tiver colocado lá que nós queremos na Usox, além de vender, também criar uma equipe, então a gente vai selecionar na nossa lista quais são as pessoas que serão para a gente abordar para falar de venda, para falar do nosso produto e apenas, entre aspas, apenas vender. E a venda é de fato maravilhosa, é um dos remos, um dos dois remos fortes do nosso trabalho. Então você vai fazer o quê? Vai colocar separado ou um asterisco nas pessoas que são para venda. Para que isso? Para que no dia que você, de alguma maneira, precise de um dinheiro rápido, que você vai sair, hoje eu quero focar em vender. Eu estou precisando fazer um dinheiro, preciso pagar uma conta, preciso comprar mais aparelhos, enfim, eu preciso vender. Meu foco hoje, eu defini, né, no meu terceiro passo, então, que eu quero vender. O que eu faço? Então, eu vou olhar para a minha lista e vou começar a abordar pessoas que são clientes em potencial para compra. Então, eu vou olhar aquelas pessoas que estão marcadinhas na minha lista lá, selecionadas como clientes para compra. E, naturalmente, então, se eu for fazer o segundo trabalho também, usar o segundo remo, que é o remo do recrutamento, que é para criar uma equipe, criar minha família na Usox, então eu vou ter também naquela minha lista lá as pessoas que estão pré-selecionadas como pessoas para serem colegas de trabalho, né? Para serem abordados para o negócio, que eu quero mostrar todo o plano da Usox, né? Então eu faço só essa divisão na minha lista, né? Eu coloco as pessoas ali que são para venda, que são clientes, e as pessoas que são para me abordar como pessoas de negócio, né? Então, fazendo isso, né? Lista quente, lista fria, pessoas para venda, pessoas que são para o negócio também, tendo essa relação, né? Essa lista feita, colocado isso no papel para que a gente possa visualizar a lista no dia a dia. Aquelas pessoas que tu vai lá e aborda, vai lá, né? Fiz negócio, aí tu vai lá e já risca ela da lista.
abordei, mas a pessoa ainda me pediu um tempo, pediu para verificar, pediu para chamar semana que vem. Então, o que que tu faz? Vai lá e coloca uma observação, porque de tempos em tempos a gente volta naquela lista e revisa e vê pessoas que a gente pode de novo retomar algum contato. Aquela pessoa que tu tentou marcar e a pessoa não te atendeu, deu uma desculpa, enfim, falou que não posso falar agora, tá muito corrido, me chama depois. Ou falou com a pessoa te deu, né, alguma objeção ali. Ah, tá numa correria agora, né? Tô tratando de alguma coisa, mas posso ver no futuro. Tudo isso tu vai lá na tua lista e observa ali. Porque a gente, como a gente fala com muitas pessoas, a gente tende a esquecer de detalhes. Então, se você deixar lá fisicamente anotado isso na tua lista, de tempos em tempos você vai lá e revisa. Se a pessoa te deu alguma desculpa que, tá, vou viajar, vou sair de férias, tu vai lá e anota, "Opa, daqui 30 dias entrar em contato de novo com o fulaninho." Então, essa lista realmente ela nos ajuda a nos dar esse mapa de trabalho no dia a dia. A lista nos ajuda a criar uma rotina. E o nosso negócio, ele depende muito dessa rotina, né? Do trabalho constante, do trabalho diário, porque assim como qualquer outro trabalho, pensando no tradicional, que a gente vai todos os dias, né? Lá, segunda a sexta, segunda a sábado, 8 da manhã, até tal horário. Então, a gente tem sempre uma rotina, uma carga horária a ser cumprida. E a gente percebe que aqui na Alzox, as pessoas que têm um grande sucesso, e aqui eu vejo o Everaldo, e o Everaldo é um grande exemplo disso, né? A gente vê ele postando vendas todo dia lá no grupo, basicamente. Então, como que o Everaldo vende quase todo dia? Porque o Everaldo trabalha naturalmente todos os dias. Então, tem pessoas que, mas eu também queria vender todo dia, mas trabalha com a Alzox um dia ou dois por semana. Então, né, não existe mágica, não tem como tu vender todo dia se você não estiver todo dia visitando pessoas, falando para as pessoas sobre a Alzox, né? Então, nós criarmos essa rotina de trabalho é muito importante. E aí, então, como é que a gente faz essa rotina? A nossa rotina é falar com pessoas. Nossa rotina é estar diante de pessoas falando da Alzox. E eu falo com quem? Né? Com como que eu faço isso? Tendo a minha lista de nomes, eu tenho um ponto de partida para iniciar o meu trabalho, né? Então, se você, eu acredito no negócio, acredito na empresa, acredito que eu sou capaz, acredito no meu potencial, estou usando o passo 2, estou usando o produto, é maravilhoso, o resultado é muito bom para mim, para minha família, então eu acredito total no produto. Realmente o ozônio é muito top, é muito bacana, é muito eficiente. Eu defini lá, eu defini, né, no terceiro passo que eu quero ter um grande resultado, eu quero ser, né, um profissional maravilhoso, né, dentro desse modelo de negócio. Quero ter um grande resultado, quero ser um exemplo, quero ser um líder de sucesso na Ozox, tudo certinho. Mas eu fui no meu quarto passo lá e não criei minha lista de nomes. Eu acabo ficando sem material de trabalho. Então imagina lá o cara que é lá um ótimo marceneiro, o cara tem todo o conhecimento, super preparado, tem informação na área, tem experiência, mas ele chega lá no local de trabalho e não tem as ferramentas, ou não tem a madeira, não tem a matéria-prima do trabalho. Então não importa o quão bom o cara seja, se ele não tiver a matéria-prima, vai ficar difícil fazer, né, um grande trabalho. Da mesma forma nós, não importa o quanto bons a gente seja, não importa o quanto preparados estejamos, não importa o quanto motivados estejamos, não importa realmente se tudo está alinhado, se a gente não tiver, né, o nossa matéria-prima, né, que são as pessoas, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Então a gente precisa caprichar, fazer realmente, né, esse quarto passo, essa lista de nomes da melhor forma possível. Precisamos dar uma grande atenção para isso, porque vai ser a partir da lista de nomes que a gente consegue fazer, então, né, o trabalho. E aí eu pego aqui como exemplo também o Daniel, que é um cara que faz uma lista de nomes muito bacana aí. Ele tem muitas pessoas, né, muita gente na lista fria dele, vamos chamar assim, né? Não à toa ele tem pessoas hoje em vários estados na equipe dele. Por quê? Porque ele começou a colocar pessoas, né, que ele não conhecia. O que que ele fez, né? Ele me confidenciou aí, né, mas não é um segredo, a gente abre isso para todo mundo. Ele vai lá no Instagram dele e começa a pesquisar. Começa a ver pessoas lá, coloca lá, pesquisa lá por ozônio terapia. Tem pessoas que, que têm interesse nesse tema e ele começa a abordar, começa a adicionar na lista dele pessoas e começa a abordar. Vai no Facebook, vai no teu, no teu WhatsApp lá e começa a passar o dedinho lá e verificar as pessoas que tem. Tu vai lembrando de pessoas que estão lá e tu vai adicionando na tua lista. Porque às vezes a gente começa a pensar apenas na mente, né? Quem que eu posso colocar aqui? Ah, lembrei de fulano, lembrei de ciclano, lembrei de beltrano. E vou anotando, mas daqui a pouco eu não lembro mais de ninguém. Agora, se eu for lá, opa, eu tenho lá no meu Facebook 2.000 pessoas como amigos. Eu tenho no meu Instagram lá 1.000 pessoas, né, que me seguem. Eu tenho no meu WhatsApp lá 300 contatos de pessoas. Ou seja, então, se essas pessoas estão
na minha lista de contatos, se estão lá nos meus amigos, né, do Instagram ou do Facebook, são pessoas que em algum momento eu já tive algum vínculo, ou tenho ou tive algum vínculo. São pessoas que me acompanham no dia a dia. Então, são pessoas que se eu chamar, né, se eu mandar um recado, as pessoas não vão achar estranho, porque, opa, é alguém que está lá na minha rede social. Então, eu posso realmente, com isso, começar a criar uma lista de nomes muito grande aí. Então, é um passo, como eu falei antes, que depende muito mais de mim do que qualquer outra pessoa, né? Que para outras coisas, às vezes eu dependo, né, do meu patrocinador, dependo de um apoio. Nesse caso, né, a lista de nome, ela depende muito mais da gente, né? Para não dizer que 100% de nós, vamos considerar que a gente pode aí usar, né, a experiência, pegar uma dica, então, com o nosso patrocinador, com algum colega de trabalho, né? Mas, de fato, ela pode ser feita totalmente por nós, mesmo sem experiência na Usox, mesmo sem qualquer outra demanda, né? Ali nós podemos realmente, sem qualquer outra habilidade maior, né? Simplesmente olhar nos nossos contatos, esse é o nosso único trabalho, assim, que é fazer essa filtragem. Quem é para o negócio, quem é para venda, quem são as pessoas que eu tenho mais proximidade, então eu coloco como se fosse um ranking, uma hierarquia. Eu vou ir primeiro na minha lista quente, porque eu tenho mais chance de fechar, né, uma reunião. Eu tenho mais chance de marcar uma reunião com aquelas pessoas que me conhecem. E aí sim, nós vamos tratar depois no quinto passo, que é o contatar e convidar, que é como a gente faz da forma mais adequada esse convite para a gente não queimar a nossa lista, especialmente a nossa lista quente, que às vezes a gente chega muito empolgado para o negócio e começa a falar, né, aos quatro ventos, aí a gente acaba queimando a nossa lista, a gente chama de queimar a nossa lista de contatos, que é o que, né, por um erro, então, no quinto passo. Então, não vou adiantar agora, não vou abordar o quinto passo, mas então existe um como fazer o quinto passo para evitar que a gente estrague de alguma forma a nossa lista de contato. Então, a gente faz uma lista no capricho, da melhor forma, e depois a gente cuida, né? Então, existe o como usar essa lista, né? O como fazer a abordagem para essa lista da maneira mais adequada, e sobre isso a gente vai tratar possivelmente na próxima semana, quando a gente falar do quinto passo. Senhor Irineu Cabral, bom dia. E também me vejo aí, bom amigo. Sempre uma satisfação ter a sua audiência, a sua presença na live aí. Pessoal, então, de forma bem, né, resumida, né, não tem muito mais do que a gente explanar a É. respeito disso, né? A lista de nome, de fato, é um passo aí bem pequeno, vamos dizer assim, né, considerando que ela é realmente algo muito dependente de nós fazermos. Então, eu trouxe essa abordagem, né, dos passos anteriores para dar uma ideia de como a gente pode, então, considerar quem são as pessoas. E, na minha avaliação, 100% das pessoas, né, são potenciais para nossa lista de nomes. Eu vou deixar que o Daniel dê uma palavrinha agora, porque é um cara que tem muita experiência nessa parte da lista de nomes. Eu vi que ele abriu aqui o áudio, Daniel. É um cara fera na lista de nomes aí. Tem alguma contribuição aí? Seja bem-vindo na live. Fica à vontade. Tá bom, Bagé. Bom dia, Bagé. Bagé, é isso aí que tu falou. É exatamente isso aí, né? A gente tem uma lista quente, que é a lista que eu sempre falo são as pessoas que eu convidaria para o meu aniversário, né? Pô, vou trazer, são as pessoas ao nosso redor. Só tem um detalhe, normalmente as pessoas que eu convidaria para o meu aniversário, elas não fazem o negócio comigo, né? Elas vão, tipo assim, vai, te atira nesse negócio aí, se sobreviver, me avisa, né? Então, e isso, né, na nossa cabeça é meio frustrante, porque a gente está vendo uma coisa maravilhosa. E quem que a gente quer que veja também? As pessoas que a gente mais gosta, né? Só que pra gente, isso não é uma regra, tá? Mas acontece muito. Mas essas pessoas que a gente mais gosta, normalmente elas vão esperar a gente, é que nem aquela piscina fria, né? Ô, te atira aí, vê se tá gelada. Se tiver quentinha, me avisa. Então, assim, depois que tu tiver aí ganhando dinheiro, ganhando, elas fingem que elas não te acompanham, mas elas estão te olhando, né? Pô, daqui um pouco tu trocou de carro. Pô, daqui um pouco tu já no final de semana que tu trabalhava de sábado e domingo, pô, já não preciso mais trabalhar sábado e domingo. Fiz 2 vendas essa semana, fiz 4 vendas ontem só, né, Everaldo? Não preciso mais tá lá carregando caminhão, né? Enfim. Então assim, as pessoas estão te acompanhando. Daqui um pouco elas virão, né? Mas ô, Everaldo, o que que tu tá fazendo aí, cara? Não tem lugar para mim nessa tua empresa aí? É fixo, mais comissão, enfim. Então a lista quente acontece isso. Só que enquanto a lista quente ela não começa a render frutos, a gente tem que começar a trabalhar na lista fria. Trabalhar na lista fria exige nosso profissionalismo, nossa postura, né? Pô, o que que tu faz da tua vida? Ah, eu trabalho
eu sou representante de uma outra coisa e eu faço os óculos também nas horas vagas, né? Quando uma pessoa te pergunta, uma pessoa da lista fria, tá, mas o que tu trabalha? Não, sou distribuidor de uma empresa que que tem um gerador de ozônio. Opa, o que é isso? Né? Então, tem essa postura com uma pessoa de uma lista fria, né? Outra coisa, a lista fria ela é infinita, ela nunca termina. Todos os dias tu conversa com alguma pessoa nova, né? Então a tua lista ela tem que estar sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. Por quê? A gente fala que ela tem que ser uma lista de 100 nomes. Ah, mas tem que ser 100 nomes redondos. Não, pode ser 300, pode ser 30, né? Cada pessoa vai ter um círculo de amizades. Algumas têm mais, algumas têm menos, né? Enfim. Mas a gente usa os 100 nomes para poder definir, para poder exemplificar como que funciona, como que eu faço a minha lista de nomes, né? E aí, isso vai otimizar o meu dia a dia. Por exemplo, o seguinte, eu tenho 100 nomes. Desses 100 nomes que eu tenho na minha lista lá, eu vou colocando asteriscos. Mas o que que são esses asteriscos? São 3 asteriscos que eu coloco. Então, desses 3 asteriscos que eu coloco lá, pô, eu tenho 100 nomes de pessoas, mas eu faço algumas perguntas para mim mesmo, na minha imaginação, de quem que eu vou começar a abordar. 100 nomes eu não consigo abordar num dia, numa semana, é muito nome, né? Eu tenho nomes na minha lista lá que eu fiz lá nos começos que eu ainda não consegui chegar até elas lá. Então, o que que eu faço? Desses 100 nomes, o primeiro asterisco que eu faço na minha cabeça é o seguinte: quem dessas 100 pessoas precisam desse aparelho? Isso, o Bajé falou que todo mundo precisa, mas tem algumas pessoas que precisam mais, já que ele é um aparelho de saúde. Então eu vou lá e coloco um asterisco, né? Opa, desses 100 nomes, ele caiu para 60 nomes. Então tá, temos 60 nomes para começar a trabalhar. Agora, quem desses 100 nomes, o segundo asterisco é quem desses 100 nomes tem condições de comprar esse aparelho? Na minha cabeça também, eu não sei o saldo bancário de todo mundo, né? Mas quem na minha cabeça tem condições de comprar esse aparelho? Então, de 100 nomes foi para 40 nomes. Opa, então peraí, eu já começou a reduzir as pessoas que eu vou começar a abordar. Então eu tenho 40 pessoas para eu começar a chamar. Ah, dessas 40 pessoas, por que que é importante na minha cabeça, eu tentar entender se a pessoa tem dinheiro ou não? Se eu for visitar uma pessoa que não tem dinheiro, né, eu só vou perder o meu tempo e vou perder o tempo dela. E aí nós dois vamos ficar frustrados, né? Porque a pessoa vai se frustrar muito mais, porque ela viu uma coisa maravilhosa, ela vai querer tal, 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 mas eu posso torcer, ela posso virar de cabeça para baixo, não vai cair o valor para pagar, né? Então perdemos tempo, daqui um pouco nós mesmos, já visitei 4, 5 pessoas e nenhuma comprou. Mas tu abordou a pessoa que é a certa, né? Então, esse é um asterisco importante. A gente precisa visitar as pessoas que têm dinheiro. A gente dá um passo lá na frente. Agora só falta nós conseguirmos convencer ela a fazer o negócio, a comprar o aparelho, né? E tem um terceiro passo que ele é o terceiro asterisco que ele é o qual? É quem eu quero que trabalhe comigo. Isso é um poder que que o multinível dá. Eu escolho com quem eu quero trabalhar. Pô, eu tenho um colega de trabalho lá que era um puta do vendedor, mas eu não vou com a cara dele. Não quero trabalhar com ele. E tá tudo bem, é o meu direito, eu posso, né? Então, assim, são esses 3 passos. Quem precisa, quem tem dinheiro para comprar e com quem que eu quero trabalhar, né? E aí vai ter perfil de pessoas diferentes. Tem pessoas que são clientes para o nosso negócio, tem pessoas que são parceiros de negócio. Então é como que a gente faz a lista aqui, como que eu faço a lista, como que eu duplico para as pessoas aqui. Tenha a sua lista sempre em mãos e saiba enxergar, saiba trabalhar a sua lista. Quem que eu vou abordar? Quem que eu vou conversar? Essa pessoa tem dinheiro? Essa pessoa realmente vai ser uma necessidade na vida dela o aparelho, né? Então assim, otimiza o teu tempo, otimiza o tempo dessa pessoa e é assim que eu faço, é assim que eu acho que é bom. E o que eu falei ali antes, a lista ela é infinita, né? E por que que é bom fazer a lista? Quantas pessoas a gente consegue buscar que lá no começo da nossa lista quente, lá no começo só quiseram ver se a gente ia manter no trabalho há um tempo ou não,
Então, por isso que é bom botar no papel essa lista. Essa lista não é de cabeça, essa lista é de papel, né? Tem que colocar no papel. Então, a gente consegue de tempos em tempos, aí passou um mês, passou 2 meses. E aí, Joãozinho, vamos lá, meu. Olha, eu tô aí, esse mês aí vendi, né, Veraldo? Vendi 45 aparelhos esse mês aí. Pô, e só isso deu 90 mil. Então, né? Ah, tu tá fazendo isso mesmo, Veraldo? Tu me ensina a fazer? Claro que eu te ensino. Né? Então é isso. A lista eu acho que assim, eu acho que é o nosso roteiro de trabalho. Acordei hoje, o que que eu vou fazer? Quem que eu vou visitar? Vai para a lista. A lista vai te falar quem tu vai visitar, quem tu vai abordar, né? Então, por isso que é importante ter essa lista sempre em mãos, na agenda, no quadro, na parede, enfim, sempre em mãos para tu poder ficar olhando. Então é isso aí, gente. Da minha parte também é isso aí. Abri, Bagé. Maravilha, Daniel. Obrigado aí pela contribuição. O Daniel sempre com ótimas dicas, né? O cara que está sempre cutucando a lista, né? Não sossega ali. Então, muito válido. Eu lembrei agora, né, nessa conversa, de mais um detalhe que a gente fala que a gente pode também usar uma lista de um terceiro, que é os nossos indicadores, pessoas que podem nos indicar. E tem um cara que é fera nisso, que eu vou chamar agora, viu, Everaldo? Te prepara aí que já vou te chamar aí. Vou falar um pouquinho sobre isso, se tu puder, porque o Everaldo é um cara que a gente vê aí no dia a dia e eu acho que ele usa essa tática, essa estratégia muito boa aí. Vou deixar que ele mesmo nos conte um pouquinho. Antes de passar para o Everaldo, só mais um detalhe que eu queria trazer aqui, que eu já falei sobre isso, né, com filhos meus de negócio, que o Daniel trouxe lá, né, vamos chamar de filtros, né, para a lista, para facilitar, tu saber quem tu vai abordar primeiro. Porém, como via de regra, a gente não tem como saber algumas pessoas a gente sabe a condição financeira, algumas a gente apenas imagina, mas às vezes a gente pode imaginar errado, né? Pode ser até de certa forma, um preconceito, não um lado ruim, mas É, um preconceito de julgar uma avaliação da pessoa e às vezes a gente errar, a pessoa tem condição, ou alguém na família tem condição e a pessoa vai dar um jeito de comprar, né? Ou vamos usar aquela ferramenta lá do cara lá da financeira, né, para gerar um empréstimo. Enfim. Então a gente, de certa forma, eu até não filtro muito pela questão financeira, pela questão financeira depende muito da necessidade de cada pessoa. Tem pessoas que têm como comprar 20 máquinas se quiser e não compram uma porque não é o dinheiro realmente que define, né? Então, são outras coisas às vezes. Mas é uma percepção de cada um. Mas, se tu puder filtrar, como o Daniel falou, e escolher aquelas pessoas que precisam da máquina e que têm condição financeira, bom, é o ideal. Então, a gente pode realmente, no começo, como a lista está toda lá para ser feita, filtrar primeiro essas pessoas com mais potencial, depois a gente vai indo no dia a dia. Porém, há aquela frase que fala que é melhor feito do que perfeito. Então, eu falo para quem está iniciando, às vezes, cara, se tu tá com a agenda livre, marca, o importante é marcar com alguém, mesmo que tu falar com o Joãozinho lá, que cata papel na rua, que não tem doença nenhuma, que não tem dinheiro nenhum, que tu sabe que é quase 99% de chance de não te comprar nada. Mas vai lá e tu vai treinar a tua apresentação, tu vai treinar a tua abordagem, então ele serve também. Daqui a pouco o Joãozinho não vai comprar realmente, mas o Joãozinho conhece o Pedrinho que tem necessidade e que tem condição financeira. Então ele pode virar o quê? Um indicador para nós.